São vários assuntos especiais para tratar com a minha amiga Lina Fernandes. A estagiária do Chateaubriand, você me apelidou assim, lembra? Faz um tempinho isso, né? Faz. Foi numa festa sua, tá? Que você ficou tirando onda da minha cara. Que é isso. Prazer em estar aqui com que você, com tá vocês, aqui com seus telespectadores, ouvintes. Estou muito feliz, né? Seus internautas. Pra gente celebrar. É verdade. Um ano de podcast, um ano do seu livro. Foi. E também deixar aqui muito claro para todo mundo que você foi muito importante aqui no nosso projeto. A gente teve uma tarde inteira lá em casa, né? Um dia inteiro, foi um dia inteiro. Entrou Almocei, almoço, tomei teve café, bolo. É verdade. Cuscuz. Pra gente falar de podcast, né? De como se faria um projeto como esse, o que é que precisava para um projeto como esse, e muito em função do que você tinha trabalhado, né, recentemente, Isso. que foi um livro, que foi um mestrado em indústrias criativas lá na querida Unicap, onde eu estou fazendo Você também tá meu mestrado, fazendo. né? Já está na metade? Já, cheguei à Tá metade vendo agora, mas como ainda as coisas tem a fluem? qualificação do projeto. Sim. E depois o A produto, defesa, né? A defesa. A defesa e o produto. O seu produto foi o livro. Foi. O meu produto, tudo indica que vai ser um vídeo documentário. E a gente está trabalhando para isso. Mas, Lina, primeiro dizer o seguinte: esse boom de podcasts, né, que veio muito forte no Brasil a partir da pandemia. Exato. Né, que se criou essa cultura de podcast, muita gente em casa, as famosas lives que eram feitas. E isso evoluiu, né, para podcast, para uma coisa mais, digamos, sofisticada, dentro de um Elaborada, estúdio, com sim. qualidade, né, com qualidade de vídeo, de som. E o podcast, que também é videocast, né, não é só o áudio, é o vídeo também, em muitos casos. Mas eu queria que a gente fosse lá para a origem desse seu interesse pelo podcast. Foi durante o mestrado? Antes disso, você já entrou no mestrado pensando nisso? Não, eu quero investigar como é que se cria, como é um podcast. E você escolheu um podcast específico para isso. Mas vamos contar essa história agora? Foi um pouquinho antes, hein, Boa Bran? tarde, bom dia, boa noite. Dia. Olá, todo mundo. Foi um pouquinho antes, hein, Bran? Porque eu estava no mercado. Sou radialista, como você sabe, mas as pessoas me cobravam muito. Olha, você entende de podcast? Quando é que você vai fazer seu podcast? Eu dizia, gente, para eu fazer eu tenho que entender. Na verdade, eu tive de passar um recibo de ignorante. Foi o meu maior desafio. Eu me cobrei muito naquele momento. Eu disse, gente, como é que eu sou uma radialista e eu não entendo de podcast? Que é uma mídia que já existe há 20 anos. Né? Vai fazer 21 anos em outubro de 2025. Então, eu tive medo, sabe, de passar recibo de ignorante. Aí eu comecei a me aproximar. Eu lembro que eu fui a uma oficina de podcast no Hack and Play em 2018 com a Andréa Trigueiro. E quando eu cheguei lá, né, ela que é professora, jornalista, queridíssima de todos nós, ela disse assim, o que você está fazendo aqui? Você veio dar aula? Eu disse, claro que não, eu vim aprender. E aí eu fui me preparando depois para fazer o mestrado, e Andréia e alguns amigos, Caroline Rangel, que é da Globo, né, que é jornalista, Deni Faria, que é do César School, que é professor atualmente, eles disseram assim, por que você não faz em cima do podcast? Vamos trabalhar com isso. E eles estavam saindo do mestrado, e eu estava tentando entrar. Foi quando eu fui me voltar realmente para fazer o pré-projeto, para entender quais eram as etapas, mas principalmente do que eu queria naquele momento. O que eu queria naquele momento não se concretizou. Eu, no meio do mestrado, mudei. Eu queria, inicialmente, fazer com que o podcast fosse algo que desse dinheiro ao rádio, que pudesse ser uma ferramenta, um produto para o rádio vender. Mas depois eu me voltei para um estudo de caso, que foi o 45 Minutos, que é um podcast recifense, que fala sobre futebol nordestino. E aí eu fui tentar entender como eles criam audiência e como eles ganham dinheiro. A monetização que hoje é a busca, né? Influencia o quê? Se essa audiência influencia na monetização ou se essa monetização, ela pega a audiência e diz, olha, aqui tem muita gente me ouvindo, aposta em mim, investe em mim. Qual era o caminho? E aí as duas hipóteses foram metade e metade. Tanto é uma coisa quanto é outra. Não completamente, mas parcialmente. E aí, essa coisa do rádio, né? Que você vem do rádio. Sim. E esse interesse de ser uma ferramenta para o rádio, né? Para reforçar o rádio. E acabou que... Será que dividiu? Agora são caminhos diferentes? O rádio tem um caminho, o podcast tem outro? Não, eu acho que os dois estão um pouco misturados. O que acontece, Rembrandt, é que para você fazer um videocast ou um audiocast, né, no caso do rádio,
Você precisa ter uma equipe, você precisa de investimento. Uhum. E a gente sabe que os nossos veículos de comunicação estão cada vez mais com equipes multifuncionais, sobrecarregadas. E eu disse, poxa, nenhum empresário em rádio que eu conheça vai criar um núcleo de podcast. O que ele vai fazer? Vai pegar a programação de rádio dele, vai fatiar e vai colocar aquilo num feed e vai criar um podcast, que não é um autêntico podcast, porque ali você precisa ter o tempo de duração, você precisa ter a profundidade, e nem todos os programas de rádio são profundos, né? Uma jornada esportiva é profunda, uma análise de um jogo, né? Um programa sobre carros pode ser profundo, um programa religioso, um programa de culinária no rádio, como já ouvi recentemente aqui em Recife, pode ser, mas nem tudo é podcast. Então, assim, os caras não vão fazer isso, não vão investir. Então, eu vou perder meu tempo e vou investir em outra coisa. E foi o que eu fiz. Recife Pernambuco é a terra do podcast mesmo? Não, nós perdemos para o Ceará. O Ceará ainda é o maior produtor de podcasts do Nordeste, e depois a gente tem empatado Recife e Salvador. Mas a gente tem produtos excelentes aqui, como 45 Minutos. A gente está no momento em que cada vez mais está consolidado, não precisa mais explicar o que é o podcast, porque já está consolidado, e a gente está vendo esse movimento agora de cada vez mais as pessoas terem essa ferramenta. Um dia, recentemente, acho que foi em outubro ou foi em novembro do ano passado, eu participei de um momento com uma empresa chamada Robert Half, que é a maior empresa de RH do mundo. Então, ela tem um trabalho de oferecer para você, por exemplo, o Rembrandt, um cardápio, uma cartela, um portfólio de futuros empregados seus. E ela tem a metodologia dela. Mas eu descobri lá naquele momento que muitas empresas estão fazendo do podcast o seu meio de divulgação interno. Então, eles criam podcasts para uso restrito, não é todo mundo que vai acessar, mas os funcionários daquela instituição, daquela empresa privada, daquela empresa pública... Precisam É como cartaz. Antigamente a gente tinha aquele mural, né? Na empresa, na você passava no empresa, corredor ali. estava lá. Então, assim, é uma ferramenta. Então, hoje o podcast, ele está em praticamente todos os lugares. Está sendo utilizado, assim, de várias formas. Mas, Lina, quando alguém decide fazer um podcast, não pode ser uma decisão assim do nada, né? Como você disse, que envolve muita gente, envolve investimento. Tem que ter uma estrutura mínima, conhecimento mínimo para você poder fazer um produto de qualidade. Evidentemente que, em muitos casos, de repente, eles não podem surgir com a qualidade esperada, mas que é uma coisa que você vai construindo, né, ao longo do tempo. Mas não é tão fácil como as pessoas pensam, né? Eu vou fazer um podcast... A gente já viveu aquele momento mais apaixonado, né? O Brasil, ele se tornou uma potência a nível até mundial durante um bom tempo, como você falou. Na pandemia, nós fomos o país que mais produziu esse podcast, e hoje nós somos o terceiro mercado consumidor. Então, hoje, como eu disse, todo mundo já sabe e tal. Quando você parte para a decisão, você tem que fazer um movimento prévio que é de planejamento. E muita gente pula essa etapa. Quando eu tenho uma palestra que fala dos 8 passos para se alcançar a monetização, a primeira coisa que eu falo é você entender o que é a internet. Porque a internet foi um divisor de águas na vida do mundo, assim como o alfabeto, criado pelos gregos, foi um divisor mundial, né, na vida da humanidade. Então, você entendendo que essa internet te empodera e diz assim, eu posso fazer conteúdo, porque quem já nasceu nessa época, beleza, mas para quem não nasceu, eu não nasci nessa época da internet, ela só surgiu nos anos 90. A gente teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Um pouquinho mais de dificuldade para entender o potencial que ela tem. Então, o primeiro passo é esse, entender o que é a internet na vida do mundo e das pessoas. Não é simples assim, não é simplório. E depois você fazer esse planejamento, que foi o que a gente fez na sua casa, né? Juntamos a sua família, seus produtores, e partimos para fazer um exercício prático de dizer, de colocar lá as possibilidades de quem é o público, e aí é delimitar esse público, né? Não pode ser, todo mundo que gosta de entrevista. Não, isso aí é muito amplo. Vamos deixar mais, específico isso e partir para as outras coisas, para os outros passos, para os outros caminhos, para a gente chegar com aquilo amarrado. Aí sim, você parte para encontrar estúdio, encontrar profissionais, honrar com o seu público de dizer, eu vou lançar um episódio toda semana e honrar com isso, porque você vai criar essa comunidade em torno do teu projeto.
E é trabalhoso, você sabe porque você está fazendo. É trabalhoso.